sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No recolhimento de hoje, nós vamos meditar sobre a coerência divina. Trata-se de um tema profundo e de difícil aquisição, pois não é fácil ser coerente a todo momento, sempre. Vão ter momentos em que damos pequenas escorregadas, em que notamos as nossas incongruências, contradições, inconsequências com relação aos nossos valores, os nossos princípios. Parece que por alguns instantes nós esquecemos de quem nós somos, até mesmo diante de Deus. Somos cristãos, filhos seus muito amados, que possuem uma enorme dignidade derivada da vocação, do chamado de Deus para viver com Ele, da missão dada pelo próprio Deus na nossa vida. Eu gostaria de começar falando um pouco dessa vocação, dessa missão, que é o nosso ser, a razão da nossa existência. Em primeiro lugar, está o relacionamento amoroso com Deus, em que procuramos viver com Deus, ter intimidade com Ele, que se concretiza para muitos de nós num plano de vida espiritual, numa vida de oração, que permite estar centrados em Deus. E que toda a nossa vida seja para Deus. Quando nós estudamos o catecismo, quando éramos crianças, considerávamos que a finalidade da nossa vida era conhecer, amar e servir a Deus nessa vida e merecer a vida eterna com Deus para sempre no céu. Então, esse é o objetivo claro da nossa vida. Então, a vocação, a missão comporta também a nossa missão familiar, no caso de vocês, que estão casados, de tornar a esposa feliz, vivendo, procurando a felicidade da esposa, numa vida de doação, e nessa doação encontrar indiretamente a sua própria felicidade, e os dois juntos caminharem para Deus. Também outro aspecto dessa missão é a paternidade, participação na paternidade de Deus, participação do poder criador de Deus, trazendo à existência novos filhos para Deus, formando os filhos na fé, na piedade, nas virtudes cristãs, ensinando a encontrar-se com Deus na vida, no dia a dia. Podemos pensar também no aspecto da nossa missão profissional, rendendo os talentos que Deus nos concedeu para servir com profissionalismo, com competência aos demais, à sociedade como um todo. E devemos ver os nossos dons, os nossos talentos, não como algo próprio, mas sim como algo que Deus nos concede em prol dos outros. Podemos pensar na nossa missão na sociedade, levando os nossos valores, principalmente a fé, a esperança, o amor, para construir uma sociedade mais justa, mais caritativa, uma civilização do amor, como dizia São João Paulo II, onde nós cristãos temos uma função importantíssima, por sermos, como Jesus dizia, luz do mundo, sal da terra que preserva o mundo da corrupção, fermento na sociedade que leveda todo o mundo. E aqui se destaca a nossa missão apostólica, que através do nosso exemplo, das nossas palavras acertadas, oportunas, que deixamos cair ao ouvido dos amigos,
nós vamos aproximando as pessoas de Deus, conduzindo as pessoas a Deus. E temos a missão de cristianizar a sociedade, criando leis mais justas, promovendo uma cultura, uma educação com base sólida cristã, combatendo as falsas ideologias que estão por aí, cada um de acordo com os talentos que Deus lhe concedeu. E é importante que haja verdadeiros cristãos que levem seus valores para o mundo das artes, da música, da política, dos esportes, etc. Então, são umas pequenas pinceladas de aspectos da nossa missão, da nossa vocação, que no fundo é quem nós somos para Deus. E é empolgante esse imenso panorama, mas também é sem dúvida exigente. É uma chamada realmente à santidade. Para fazermos tudo isso, temos que ser santos. E exige formação, exige maturidade humana e espiritual, exige coerência de vida. E mesmo que vibremos com a nossa vocação cristã, com a nossa missão no mundo, às vezes não conseguimos nos comprometer o tempo todo com essa missão, com essa vocação. E notamos pequenas incongruências, incoerências. Há dias em que não nos dedicamos como devíamos à vida de oração. Sabemos que o fundamental da vida é viver com Deus, viver para Deus, servir a Deus. Mas tem dia que parece que não estamos a fim de rezar. Hoje não me apetece, hoje eu não estou afim, e por displicência, comodismo ou preguiça, abandonamos a nossa vida de oração e somos incoerentes. Queremos viver para os outros, né, na família, servir, mas tem dias que parece que nós nos cansamos de viver por outro. Eu quero viver para mim hoje. E somos incoerentes com a nossa missão. Embora saibamos que depois nós vamos nos sentir tristes, com remorso, com arrependimento, porque deixamos nos levar por impulsos infantis até, imaturos. Perdemos tempo com um jogo de computador, que não tem a mínima importância, com tanta coisa importante para fazer. Ou deixamos levar por curiosidades frívolas, quando não pecaminosas. Queremos ser bons profissionais, competentes, render os dons para Deus, mas muitas vezes também notamos incongruências aí. Fazemos corpo mole no trabalho, não terminamos até o fim, não colocamos as últimas pedras, deixamos o trabalho a meio fazer. Às vezes podemos até ser irresponsáveis em algum momento, não cumprindo o que nós devemos. Às vezes que nos desentendemos de ajudar os demais com quem nos convivemos, pensando que vai complicar muito a vida, né? Que cada um viva por si. Então, o que eu quero dizer? Que é difícil ser coerente o tempo todo. Eu acho que é uma experiência que todos nós temos. São Paulo tinha, o grande São Paulo, expressou com grande força: quando eu quero fazer o bem, é o mal que se me depara. Como homem interior, põe toda a minha satisfação na lei de Deus. Mas sinto em meus membros outra lei, que luta contra a lei da minha mente e me aprisiona na lei do pecado que está nos meus membros. Às vezes sentimos vibração com as coisas de Deus, com a nossa missão, com a nossa vocação, mas às vezes fazemos coisas que não queríamos fazer, que nos desagrada e que não está de acordo com nossos valores, nem com os nossos princípios. E por que isso ocorre? Porque há vários movimentos interiores, passionais, até mesmo vícios comportamentais, defeitos que nós temos, e que não foram bem educados e nos desviam do bom caminho. Então falta ainda uma maturidade interior. E nesse sentido que eu gostaria de afrontar o tema da coerência interior, nessa primeira parte do recolhimento, como maturidade que Deus espera de nós. De ter uma personalidade marcante, de ser uma pessoa que é bom caráter mesmo, que sempre atua de
de maneira coerente com aquilo que acredita, com seus valores, com seus princípios. Então, ser coerente o que é? É ser uma pessoa de uma só peça, né? Uma pessoa íntegra, madura, que é ela mesma, e é um bom cristão em qualquer ambiente. E tem esse núcleo da personalidade muito bem assentado, né, sólido. Então a pessoa coerente sabe quem ela é. A sua vocação, a sua missão estão sempre presentes aos seus olhos. Os seus valores, os seus princípios, o que deseja, e seguia, né, sempre por esses ideais. Um episódio do Evangelho que mostra uma pessoa que é coerente, né? Quando Jesus encontra o apóstolo Natanael, vai chamá-lo ainda, diz: eis um verdadeiro israelita, em quem não há duplicidade. Ele é o que ele é. Não tem falsidade, não tem duplicidade, não tem uma vida dupla. Então vamos aprofundar, né, em como conseguir, né, essa coerência. Nessa primeira parte eu gostaria de falar mais sobre os nossos descontroles. Que é bom que nós saibamos que tem determinados campos que pode nos custar mais ser coerente. Cada um pode ter um campo diferente que lhe custa mais a coerência. Antes de entrar nesses campos, que vou citar São Tomás de Aquino, que estudou muito esse tema, gostaria de citar Santo Agostinho, que ele diz que, em latim, pax omni rerum tranquillitas origines, a paz de todas as coisas é a tranquilidade da ordem. Por que eu cito esse texto? Porque a maioria das vezes que a gente atua mal, né, é porque a gente perdeu a paz interior. Porque é uma intranquilidade, nós estamos ansiosos, nós estamos inquietos e nos deixamos levar por esses sentimentos que fazem com que não pensemos bem. Às vezes uma pessoa ansiosa não pensa bem, não sei se vocês repararam isso, né? Não pensa bem, quando está tranquilo faz besteira, é precipitado, faz coisa que não deveria ter feito, porque não tem a paz na alma. Ajuda a pensar, né? Ter essa paz na alma. E é o que Santo Agostinho diz, que é preciso ter essa paz interior. E quando ele falava isso, ele não estava falando da tranquilidade de um retiro. Ele tinha muitas coisas e muitos problemas para resolver. Era um bispo que tinha uma comunidade que tinha que cuidar. A sua pregação era abundante. Ele também resolvia muitos problemas de heresias e combatia várias heresias que surgiam na época dele. Era uma pessoa envolvida com muitos temas, mas conseguia manter a paz. E como manter essa paz, né? Uma coisa que ajuda muito é estar focado no nosso objetivo da vida. Qual a finalidade da minha vida? É fazer a vontade de Deus. E para falar a retidão de intenção. O que eu quero? Agradar meu Pai Deus em tudo que eu faço. Então isso dá unidade, dá coesão à nossa vida. Quando eu vou trabalhar, o que eu quero é agradar a Deus. Quando eu vou estar com a família, o que eu quero é agradar a Deus. Eu quero cumprir a vontade de Deus em cada momento da minha vida. Isso simplifica a nossa vida e dá coerência. Aí, como consequência, eu vou fazer várias coisas. São José Maria vai dizer, começa pela tarefa menos agradável e mais urgente, persevera no dever quando era mais fácil abandonar, não deixar para amanhã o que temos que terminar hoje, tudo isso para dar gosto ao nosso Pai Deus. Então, a gente vai tomando atitudes corretas, porque o que me preocupa é cumprir a vontade do meu Pai, agradar meu Pai. E aqui, essa pergunta ajuda muito a gente a acertar. O que Deus espera de mim agora? Como eu vou agradar meu Pai Deus agora? E não o que eu estou a fim de fazer. A pergunta certa não é o que eu estou a fim de fazer agora, o que me atrai, o que me apetece, mas o que Deus gostaria que eu fizesse hoje, no momento atual. Bem,
Vamos considerar os diversos campos de descontrole, vamos dizer assim. Nós, muitas vezes, notamos que não temos um controle total. E uma das coisas que mais nos desagrada é precisamente isso. A direção espiritual, muitas vezes as pessoas falam, padre, eu não me controlo. E a pessoa fica revoltada com ela mesma. Por exemplo, eu fico me queixando, faço propósito de não me queixar, e quando eu vejo, já estou me queixando de novo. Ou não domino a timidez, tenho receio de ficar mal, tenho pavor das críticas, eu perco a naturalidade, né? Ou eu tenho um desejo de me impor aos outros, quando eu vejo, eu já estou brigando, já estou impondo a minha opinião de uma maneira, né, pouco caritativa, pouco compreensiva, né? Ou briguei por motivos todos, por um atraso pequeno, por uma pequena bagunça em casa, que foi totalmente desmedido, desproporcional, eu não me controlei. Então São José Maria dizia, se não és senhor de ti mesmo, ainda que seja poderoso, dá-me pena e riso o teu poderio. Você não consegue se controlar, né? Então dá pena esse teu poder, né? E vamos ver, então, 4 campos em que as pessoas normalmente perdem o controle. São Tomás de Aquino diz que há 4 impulsos ou movimentos interiores que devemos dominar e que não são fáceis. Então vamos ver o primeiro. Na inclinação ao prazer. Tem muitas pessoas que não se controlam porque não têm uma virtude que chama temperança. A temperança é a virtude que nos dá um domínio na busca do prazer, que submete o prazer aos amores maiores, aos ideais. Então, tem pessoas que o problema está aí, eu não me controlo na busca do prazer. E onde vai se manifestar o descontrole? Comer demais, beber demais, a pessoa se torna enjoada na comida, reclama abertamente quando algo, uma comida não está boa, né? Então, ela está muito focada no prazer, às vezes na comida. Quando está ansioso, fica comendo demais, não se contém, inventa desculpa para comer fora de hora. Mas não só no campo da comida, também no campo, né, por exemplo, da sexualidade, que há um prazer forte, e tem pessoas que não se controlam aí. Tem outros que não controlam o prazer na perda de tempo. É gostoso ficar sem fazer nada, é gostoso, né, tá descontraído sempre, mas não nos faz bem. Até tem certos prazeres que a gente não percebe, algumas pessoas percebem que não são bons. Por exemplo, o prazer de falar mal dos outros. Tem prazer nisso? Tem. Uma vez uma moça me dizia, padre Flávio, é tão gostoso zoar com a cara dos outros, né? E eu falava para ela, não faça isso que não te faz bem. É gostoso falar mal dos outros? Senão a pessoa não fazia. E tem muita gente que não se controla aí. Então é bom a gente pensar, será que o meu descontrole não é na busca do prazer? Por exemplo, da curiosidade, está informado de tudo. Então a pessoa é super curiosa, está ligado a tudo, quer saber de tudo, às vezes é indiscreto, pergunta demais, não se controla aí, porque tem um prazer de conhecer as coisas. Então, para essas pessoas, o campo que tem que lutar é o domínio do gosto. Depois a gente vai ver como lutar. Vou citar primeiro os campos, né? O segundo campo que muitas pessoas não se controlam é domínio do coração e dos afetos. Claro que alguma pessoa vai descontrolar num campo, mais outra no outro campo, tá? Então, mas um grande campo de descontrole é o afetivo. Pessoas que querem ser o centro das atenções, exageram ao falar das suas façanhas, dos seus feitos, porque quer ser valorizado, reconhecido, estimado. Então tem pessoa que não se controla nisso. Algumas pessoas que não se controlam nisso ficam carentes, porque querem atenção. E se alguém não lhe dá atenção, a pessoa já despreza.
Pode se tornar uma pessoa sentimental que curte grandes afetos e desafetos. A gente vê a imaturidade de algumas pessoas por causa disso. Tem grandes simpatias, adora determinadas pessoas, e grandes antipatias. Eu não suporto ver aquela pessoa. Mas tem uma coisa errada aí. Né? Nem a outra é tão boa, nem a outra é tão má. Né? Mas parece que vai classificando as pessoas e curte grandes afetos e desafetos. Tem apegos. Não digo apego do ponto de vista sexual, não. Apego com um amigo, apego, né, às vezes até com a mãe. Né? Tem gente que tem, por incrível que pareça, uma imaturidade nesse ponto. É mais comum nas mulheres. Sim, mas não só. Né? Tem que estar falando com a mãe, tem que estar falando com o pai, tem que estar, né? Não por dar atenção para o outro, porque quer atenção. E às vezes curte grudes, ciúmes, afetos desordenados. E se não canalizam bem os seus sentimentos, acabam se tornando frágeis, né? Ficam abatidos porque não foram bem tratados, né? Querem chamar atenção, em busca da aceitação, tornam-se aduladores, bajuladores, porque quer ser estimado, quer ser querido de uma maneira desordenada. Tá? Terceiro campo, o desejo de dominar e ficar por cima. Então é o descontrole do orgulhoso. Se manifesta quando há, às vezes, conflito com a autoridade, sai de si, se revolta. A pessoa não aceita uma correção. Tem gente que quando recebe uma correção fica fora de si. O que tem de errado? Né? Por que não pode errar? Por que não pode receber uma correção? Por que fica de tão mau humor porque foi corrigido? Não era para tanto. E essa pessoa normalmente que quer dominar e ficar por cima, então não aceita ficar por baixo, errar, torna-se normalmente autoritário, mandão com os outros, cai no desprezo das opiniões contrárias quando não pensam como ele, e passa a ser duros. Né? São José Maria diz, tem que aprender a dissentir, quando seja preciso dos demais, com caridade, sem tornar-te antipático. Só porque a pessoa não concorda comigo, eu não preciso ser antipático com ela, porque ela tem uma opinião diferente da minha. Mas tem gente que se pensa diferente de mim, né, ela vai perceber que eu não gosto disso. E torna-te antipático pela forma de falar. Você está errado, não é assim. Né? Que besteira que você está falando. Então, despreza, né, a opinião contrária. E o quarto campo, que está relacionado com o anterior, é o da ira, que se manifesta na agressividade, em utilizar respostas duras, secas. O descontrole se manifesta às vezes na expressão do rosto, no tom de voz. Né? Pessoas que fulminam com o olhar quando não gostam de algo. Você fala, não precisa ter essa atitude. Né? E a pessoa mesmo depois percebe que ela não foi controlada, que aquilo está exagerado. São José Maria dizia, se alguém diz que não pode aguentar isso ou aquilo, tem gente que fala assim, isso não dá para aguentar, né? Que é impossível calar, está exagerando para se justificar. É preciso pedir a Deus a força para saber dominar o próprio capricho, a graça para ter o domínio de si mesmo. É preciso aprender a calar, a esperar e a dizer as coisas de modo positivo. Que é dificílimo para algumas pessoas. Eu não consigo calar. Né? Quando eu já falei. Né? Às vezes precisa esperar para falar. E não vou falar de forma negativa, vou falar de forma positiva, vou lutar para ter esse domínio. Então, que cada um pense, qual é o campo que mais eu tenho dificuldade de me controlar? Para a gente se conhecer, acho que já vai ficando um pouco claro, né? Cada um vai se conhecendo um pouquinho mais. E como conseguir mudar? Como conseguir ter o controle nesses campos? Primeiro, eu diria determinação. Por que muitas pessoas não mudam e não se controlam? Porque no fundo gostam dos seus descontroles.
No fundo gosta de fulminar o outro com o olhar, no fundo gosta de comer demais, de estar pegado àquilo, no fundo gosta de ficar por cima. Então, não precisa mudar. Então a pessoa tem que querer. Para mudar tem que querer. Porque senão não muda. E a experiência de vida, né, nos mostra que quando uma pessoa quer mesmo, ela muda. Tem exemplos bem concretos, reais, né, de uma moça que se dizia muito avoada. Aí foi trabalhar como uma enfermeira numa UTI. Deixou de ser avoada. Porque não é matar alguém, macho, né? Porque ela quis de verdade mudar. Aí mudou. Ou uma pessoa que, sou muito introvertido, sou muito tímido. Aí vai trabalhar com vendas. Vai ter que ser extrovertido e muda. Então, às vezes, a pessoa não queria mudar de verdade. Quando quis, mudou. Então, será que eu quero? A primeira pergunta é: eu quero mudar? Eu quero ter um maior controle de mim mesmo? Depois, usar o método correto. Quando a gente tem movimentos bons, a gente tem movimentos bons interiormente. As paixões não são sempre negativas, às vezes são boas, né? Tem desejo de ajudar uma pessoa, né? E tem muitas coisas boas que vêm no meu coração. Eu aproveito o bom movimento, não é só negar, é aproveitar o bom vento, vamos dizer assim, dos meus sentimentos. Que muitos sentimentos são bons que a gente tem. Agora, quando são ruins, aí a receita é só uma: negar a si mesmo naquelas coisas, ou ser mortificado. Uma pessoa diz: eu não me controlo na busca do prazer, eu sou descontrolado nesse campo, então eu vou colocar uma série de mortificações, de sacrifício para me controlar mais, né? E eu vou comer bem, mas só nas refeições, não como fora de hora. Uma grande... E a pessoa vai fortalecendo a sua vontade. Pode ser que alguma vez fraqueje, né? Se arrepende e recomeça, mas luta aí, né? Quer dizer, eu não vou falar mal dos outros, e eu vou ter um horário bem definido para começar a trabalhar, para não deixar levar pelo capricho do momento. Então, assim eu vou controlando a busca do prazer, né? Ou vou controlar a busca do prazer em coisas lícitas até. Eu gosto muito de ver automóveis, tem gente que gosta, então eu vou modificar e não vou ficar olhando para todo automóvel bonito que eu vejo na rua. Uma pequena modificação do meu gosto. É pecado olhar? Não, né? Mas depois eu vou ter força para não olhar para coisas que eu não devo, fortalecendo a minha vontade. Então, negar a si mesmo para controlar o coração, para colocar algum exemplo. Se eu estou muito apegado a alguém, sempre estou querendo conversar, sempre estou mandando uma piadinha, estou falando muitas vezes por WhatsApp com um amigo, eu diminuo. Porque eu acho que tem um apego aqui, eu vou diminuir. A gente pode nivelar também por cima, né? Vou tratar todo mundo como aquela pessoa que eu trato melhor. Aí ao tentar nivelar por cima, mas não dá para tratar todo mundo com aquela frequência que eu tratava, porque a gente vai ter que diminuir com todo mundo, né? Ou não dar importância aos sentimentos. Simplesmente eu não vou ficar perguntando como eu estou me sentindo hoje. Às vezes o problema da pessoa é que fica se perguntando toda hora: como é que eu estou agora? Como eu estou me sentindo? Não interessa. Né? Se eu estou com vontade de fazer, eu faço. Se eu não estou com vontade de fazer, também faço. Porque eu vejo que a vontade de Deus para mim. Negar a si mesmo no desejo de ficar por cima. Então, antes de dar uma opinião, eu vou ouvir o outro até o final. E como custa? Principalmente quando a opinião é contrária à nossa. A gente deixa a pessoa falar até o final. Negar a si mesmo controlando a irritação. Eu não vou manifestar externamente que eu não gostei de algo. Mas que eu não tenha gostado, eu não vou colocar a cara de quem não gostou. E é um sacrifício que se pode fazer. Não se trata aqui de fazer uma lista mais exaustiva do que eu estou fazendo, né? Mas o conselho que dava São José Maria é: não despreze as coisas pequenas, porque através do contínuo exercício de negar e negar-te a ti mesmo nessas pequenas coisas, que nunca são futilidades nem ninharias, fortalecerás a tua vontade para seres, em primeiro lugar,
inteiro senhor de ti mesmo. E depois guia, chefe, líder. Nessa primeira parte, a gente tem uma parte mais humana, né? Mas também é importante a gente conhecer, né? Os nossos descontroles, como podemos lutar. Na segunda parte do recolhimento, vamos falar de como a vida espiritual ajuda a gente ter um controle maior e sermos mais coerentes na nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.